Helena, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Jutes, Terapia no Conjutes. Seu Gomes, obrigada por você ter voltado. Stephanie, seja bem-vinda. Gratidão. Que bom. Chamem aí quem vocês quiserem para esse papo gostoso, esse momento terapiando, que uma das minhas missões de vida, dos meus desejos, é trazer essa consciência sobre terapia, né? Que às vezes as pessoas acham assim, algumas pessoas ainda acham que terapia é algo pra doido, né? A música tá muito alta, me digam. Tô achando que tá, que eu tô tendo que gritar. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Então, uma das minhas missões de vida, um dos meus propósitos, é trazer essa clareza para as pessoas de que o quanto terapia é algo que deveria ser acessível, né? A gente devia já ter isso desde quando a gente nasceu aqui na Terra, já na escola, no pré, a gente já devia estar tendo lições sobre o nosso emocional. O Gomes está falando, essa semana foi complicada, tive que ir no médico. É mesmo? Emergencial. O que aconteceu, Gomes? Conta pra nós. Você quer subir comigo aqui na live? Porque nós tínhamos uma convidada, né, a Suzana, mas ela não pôde vir, ela teve um problema de punho maior e ela pediu para cancelar. Então tá aberto, se algum de vocês quiserem estar participando aqui no ao vivo, a gente sobe. Vou fazer a chamada, mas se você não quiser é só recusar, tá bom, Gomes? Não é obrigado a você aceitar, mas eu vou te mandar o convitinho. Se você quiser, a gente pode conversar. Então, como eu estava falando, né? Desmistificar essa coisa de terapia, como que se terapia fosse coisas para louco, né? O que não é verdade. O Gomes não quis subir, tá bom, Gomes, não tem problema, tá? Fica em paz. Se alguém quiser fazer uma sessão agora online comigo, ao vivo, é só me falar que eu te chamo aqui, tá? Pra gente estar fazendo terapia no conjunto. Mas independente disso, você pode deixar a sua pergunta, pode falar o que você está sentindo, alguma queixa que você teve durante a semana, ou que você já está sofrendo na vida, né? E que você gostaria de estar compartilhando. Tudo bem, não tem problema, Gomes. Muitas pessoas não gostam mesmo, tá? E eu super entendo e não tem problema, você pode escrever. Aí, se você quiser fazer alguma pergunta, eu te respondo aqui no ao vivo, tá bom? Fique em paz. Abrir a câmera realmente não é tão agradável, né? Nem sempre, a gente fica meio assim, né? Eu sei como é. Oi, Wanda! Seja bem-vinda, Wanda. Wanda quer fazer alguma pergunta no nosso momento hoje, na nossa live? A live chama Terapiando com Jutes. Tá baixo o meu áudio? Peraí, vamos ver se melhora. Mais alguém tá achando baixo o áudio? Deixa eu tirar a música para ver se fica melhor. E agora, melhorou? Deixa eu desligar aqui. Às vezes é o fone, pode ser que esteja acionado. Deixa eu desativar o Bluetooth, que aí fica só aqui mesmo. Vê se melhorou. Melhorou agora, Gomes? Então, vou continuar falando. Eu tinha uma convidada, mas ela ficou impossibilitada de estar participando. Então, oi Márcia, seja bem-vinda. Então, a gente está aqui improvisando, né? Essa live. E essa live se chama Terapiando com os Juntos. Alguém, além do Gomes, pode me dar um feedback sobre o som? Estão conseguindo ouvir? Tá ruim? Me diga. Tá baixo? O Gomes está baixo, mas aqui no meu aparelho já está no número máximo. É. Márcia, você está conseguindo me ouvir bem? Wanda?
Me respondam. Apertem os coraçõezinhos, dá sinal que a gente está aqui ao vivo. Quem mais pode estar participando dessa live? A gente vai falar... Eu escolhi falar sobre resiliência, né? Antônia, seja bem-vinda. Escolhi para essa live de hoje, a gente está falando sobre resiliência. Resiliência e adaptação, né? Como é que a gente lida com essa coisa do improviso? Porque a vida é uma caixinha de surpresa, não é? Às vezes a gente faz um planejamento, né? E chega na hora, vige nossa, sai tudo fora. Como hoje, por exemplo, o meu planejamento era estar fazendo uma sessão online, ao vivo, né? Compartilhando com vocês, com a Suzana. Então, eu não preparei, teoricamente não preparei tema, não preparei nada, né? Mas eu já não ligo muito para essa coisa do improviso. Bora lá, eu me jogo, né? E aí eu tô aqui. Mas muitas pessoas desistem quando alguma coisa sai diferente, né? Muitas pessoas falam assim, ah, não, então não vou fazer. Né? Ah, tá faltando tal coisa. Ah, não, então não vou fazer. Só vou fazer quando tiver tudo direitinho. E aí, sabe o que acontece quando a gente fica, às vezes, esperando tudo direitinho? A gente não faz nada. A gente fica estagnado, né? Então, eu quero aproveitar esse momento, nessa situação que aconteceu, e tá falando sobre isso. Como que a gente lida, como você lida com os imprevistos da vida? Como é que você lida com os imprevistos da vida? Isso te para? Isso te impulsiona? Porque também tem aquelas pessoas... Gente, obrigada por estar mandando coraçãozinho. Pode compartilhar, chama alguém para conversar com a gente. É um papo bem gostoso, né? Eu vou dizer novamente, minha missão de vida é estar trazendo essa clareza de que terapia não é coisa para louco, não é algo só rico que pode. Todos nós somos ricos da graça de Deus, né? Todos nós deveríamos ter acesso a essa possibilidade. É um cuidado, é saúde, e todo mundo tem direito deveria ter acesso a isso, né? Já devia, assim, na escola, no primário, a gente já está aprendendo sobre pensamentos, sentimentos, emoções, sobre caráter, sobre personalidade, sobre todas essas coisas que, quando a gente vai vivendo, é que vão surgindo e que a gente vai falando, opa, mas isso aqui, né? Imagina como o mundo poderia ser bem melhor, bem mais fácil da gente estar lidando com as coisas, se desde de cedo a gente tivesse acesso, né? A sabedoria, o conhecimento de como que a gente funciona, como que os nossos pensamentos se dão, o que significa o sentimento que a gente está tendo, né? E a gente não tem. Aí o que acontece? Tem gente que até hoje está preso no trauma lá da infância. Lá de quando eu tinha 5, 6 anos. Faz sentido para você? Luciana, seja bem-vinda também. A Érica. Então, assim, é para isso que serve a terapia, né? Antônia, deixa eu ler. Concordo. Trabalhar nossas emoções. Não é, Antônia? Ia ajudar muito. Porque, veja, às vezes a gente perde uma vida com a mágoa do pai, da mãe, ou do vizinho, da professora, de um namorado. Tem gente que adoece, que chega ao leito de morte por conta de emoções não resolvidas. Então isso é muito sério, né? Tem gente que cresce acreditando que não tem valor, que cresce acreditando que não é bom o bastante, que tem que se ferrar, que é burro, né? Tem gente que cresce acreditando em tudo que escutou na infância. Tem gente que cresce reproduzindo constantemente as situações da infância, de escassez, de medo, de dor, né? E a pessoa... Aí você fala assim, como é que é a tua vida? Normal. Oi? Normal? E o que é normal para você, né? Então, assim, quando a gente não tem uma base boa emocionalmente, quando a gente não tem o nosso emocional tratado, a gente tem dificuldade também de compreender o
que é saudável. Então a gente acaba às vezes aceitando aquilo que não é para aceitar, né? Então assim, existem regras no universo, no nosso sistema, que se a gente não conhecer, a gente vai se ferrar muito. É igual às leis de trânsito, sabe? Então assim, você pode pegar um carro e sair dirigindo aí adoidado, né? Pode. Vai dirigir? Vai. Mas vai ser bom? Não, vai dar ruim. Então, se você não tiver o mínimo de noção, você, olha, respeita farol vermelho, se tiver a plaquinha de velocidade, respeita a velocidade, né? Se tiver uma lombada, respeita a lombada. Tem lugar que você precisa ligar o farol, tem lugar que você precisa baixar o farol, né? Todas esses não cumprimentos dessas regras causam o quê? Problemas. Dá ruim, né? Então, assim, não saber das regras do trânsito, né? Mesmo a gente tendo um carro, a gente pode ter o carro mais top que for, né? Vai dar ruim, porque a gente não sabe como que funciona isso. E assim é com a nossa vida, assim é com o nosso emocional. Quando eu não me conheço, quando eu não sei o que é saudável, quando eu não sei lidar com o meu emocional, quando eu não sei separar o que é meu e o que é do outro, né? Tudo isso vira um boom na minha vida. E a minha vida às vezes está toda enrolada. Eu não sei porquê, fico pensando assim, deve ser o diabo, deve ser isso, deve ser aquilo. E às vezes não é, tá? Muitas vezes não é nada disso. É inveja, é macumba, é isso, é aquilo. Às vezes não é nada disso. Às vezes é você que está emaranhado, todo embaraçado nas suas próprias emoções, nos seus conflitos, nos seus dramas lá da infância. Aí tem gente que às vezes fala assim, não tenho nada da infância. Só que no primeiro desafio da vida, ficou bloqueado. Foi tentar um trabalho, não conseguiu. Levou um não, levou um xingo, sei lá. Não conseguiu resolver a situação. Bloqueou. Não foi mais procurar trabalho. Aí fala que tá difícil, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Não sai mais para trabalhar. Tá bloqueado. Tá com trauma aí. Aí tem outro que trabalha, só que não consegue ser feliz no relacionamento nunca. Todas as pessoas que ele se relaciona, ou ela, não é legal. Dá errado. Né? Dá errado, e aí quando vai conversar, quando a gente vai perceber, a pessoa está presa em alguma dinâmica lá de trás, lá do passado. A gente vai descobrindo que muito do que a pessoa está fazendo está refletindo o relacionamento dos pais, né? A dinâmica que ele aprendeu como saudável na casa dele, né? E como ele não aprendeu, não teve um espaço terapêutico onde ele pudesse estar colocando seus sentimentos e emoções e ressignificando e, né, entendendo como é que funcionam as coisas, ele continuou reproduzindo. Aí tem aqueles ainda que diante de uma situação, de um relacionamento ruim, que às vezes que não deu certo, se bloqueia, não se relaciona mais com ninguém, só que também não é feliz. Para de produzir, para de ser alegre, para de ter, sabe, a alegria da vida. Faz sentido? E aí, quando a gente vai ver, a pessoa está parada nisso, né? Às vezes a pessoa está, você fala assim, por que você não está... O que está acontecendo com você? Você está doente, né? Estou vendo que você não está mais aparecendo, está mais recluso, né? E aí você vai ver a pessoa está focada no problema. Às vezes numa coisa que já passou, no término de um relacionamento, né? O que eu mais atendo são pessoas que estão presas lá no passado. Coisas que aconteceram e que não conseguiram ressignificar, porque não tinham as ferramentas apropriadas para isso. Entendeu? Então, assim, a gente não saber das leis do trânsito não muda as consequências. Sabendo ou não, acreditando ou não, elas existem. E aí o que acontece? Você vai sofrer as consequências disso. Por isso é tão importante a gente se dar essa oportunidade, se dar esse espaço, né? Não é luxo, é saúde. A gente tem um espaço, um momento terapêutico, um momento onde a gente possa... Olha, fulano, eu senti isso. Essa semana eu me senti assim, sabe? Olhar
para as nossas sombras, porque às vezes a gente foi tão, tão reprimido nos nossos sentimentos, né, que a gente nem admite sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentir inveja. Ai, mas pode sentir inveja? Se você sente, você sente. O que a gente não pode, de jeito algum, é fazer de conta. Fingir que não sente. Fingir que nada. Isso que não é legal. Isso que é adoecedor. Né? Então, assim, seja lá o que for que você sente, todos os sentimentos são sinais pra gente. E nenhum sentimento é ruim em si. Né? O sentimento é só uma sensação, é algo que vem para nos mostrar algo maior. Né? E quando eu dou esse freio no que eu sinto, eu não posso sentir. Aí a gente fala, né, que a boca fecha, né, que a boca não fala, o corpo fala, que é o que a Antônia está falando, né, Antônia? Que o corpo começa a somatizar. Aí você tem uma dor de cabeça, você desenvolve um câncer, as pessoas se colocam em situações de risco, até isso, sabia? Que muitas vezes está ligado com a forma como a gente se sente. A gente, às vezes, o desvalor está tão grande, né, que a gente não está nem aí, não se cuida mesmo, tal, vai lá e daqui a pouco acontece um acidente, quebra um braço, quebra uma perna. Nada é por um acaso. Tá? Existem leis que regem o universo, leis que regem a nossa saúde mental, o nosso bem-estar. E quando a gente não está em harmonia com essas leis, a gente sofre as consequências disso. Não porque existe um Deus julgador, né, com o negócio na mão, e se você não fizer, então... Não, existem regras para o nosso bem viver, para a gente viver bem, né? Porque imagina se não houvesse tem lugar que não tem, né, a respeito das leis de trânsito. Por exemplo, na Índia, já viram reportagem sobre o trânsito na Índia? É uma loucura, né? Camelo andando junto com o carro, carro andando junto com gente, um vai para um lado, outro vai para o outro, e meu pai amado, é um horror. Então, as leis, elas existem para nos auxiliar, do nosso benefício. Assim são as leis universais. As leis universais que você pode considerar, por exemplo, as leis, uns chamam de leis universais, e existem também as leis, a gente pode usar também os mandamentos, né, da Bíblia, independente de religião, tá? Porque ali tem um manual de instrução para o ser humano, do que pode não ser tão bom para ele, né? Então, mesmo que se a gente não tiver noção de nada, se você pegar ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né, onde fala das leis, as leis de Moisés, que inclusive o nosso poder jurídico é embasado nisso, não sei se você sabe, mas é embasado nessas leis. Então, para você ver como isso é importante. E quando a gente infringe uma dessas leis, a gente não tem como a gente passar ileso, a gente vai sofrer. Então, a gente tem a lei de não roubar, a lei do não matar, a lei... várias, né? Aí assim você fala, mas e daí se eu fizer? Pois é, aí às vezes a lei aqui do nosso país ainda é falha, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas, mas ficam aparentemente impunes. Eu digo aparentemente, por quê? Porque da lei universal, do universo que está nos rege, nos guia, não tem como fugir, não tem como. Tudo que a gente semeia, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Né? Porque tudo está debaixo de uma lei maior. Entende? Senão ia ser mais bagunçado ainda do que a gente às vezes olha e fala, nossa, esse mundo é muito louco. Seria pior. Tá? Então, as leis, elas existem para nos beneficiar. Faz sentido para vocês? E todas as vezes que a gente infringe as leis, a gente cria problemas e adoecimento para nós mesmos. Para nós mesmos.
Às vezes a gente acha que está fazendo mal para o outro. Não, você não está fazendo mal para o outro. Está fazendo para você mesmo. Ah, mas ele me fez uma coisa errada e eu tenho raiva mesmo, eu quero que ele morra, eu desejo isso, aquilo outro. Perceba, essa raiva, esse sentimento, antes de chegar na pessoa, ela tem que passar por quem? Ela passa por você. Não tem como eu desejar o mal para alguém sem eu sentir esse mal. Entende? Por isso que uma das regras é ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque você vai dar ruim para você mesmo. Claro que não é assim tão simples da gente lidar com isso, né? Mas quando a gente entende que as leis universais, os mandamentos, né, eles existem para nos auxiliar, né, e que é um parâmetro para a gente poder ter uma vida mais saudável, né? Então a gente começa a criar outras maneiras de vivenciar. Então, peraí, deixa eu ver o que eu posso estar fazendo na minha vida que pode ser contribuição para o meu bem, para a minha saúde mental e para quem está comigo. Primeira coisa, quais são as regras do jogo? É a gente descobrir as regras do jogo. Às vezes a gente fala assim, não sei porque minha vida dá toda errada. Aí quando a gente começa a conversar, né, na terapia, que a terapia funciona assim, né? Para quem nunca participou, a primeira conversa é uma conversa totalmente descontraída, onde a pessoa vai estar trazendo aquilo que está incomodando mais naquele momento, né? Então ela vai trazer aquilo, o pivô da situação do momento, né? Que está incomodando. E às vezes na primeira conversa, a gente, como profissional, você já identifica várias falhas de compreensão dessas leis maiores, né? De infringir essas leis maiores. E aí você já vê que infringiu aqui, infringiu ali, infringiu ali, vai dar boom. Vai dar, não tem como. Entendeu? Então não é que a pessoa é perseguida, que Deus não gosta dela, que tudo nela é ruim. Não. Observa a sua vida. Pela sua vida, pela manifestação das coisas na sua vida, você sabe se você está respeitando as regras ou não. Igual no trânsito. Se você está andando, na placa está 80, você passa 100 por hora. Ah, tá, o primeiro 100 por hora, ninguém te pegou, né? Não tinha lá uma câmera filmando, percebendo que você estava passando. Mas no outro semáforo, opa, tinha lá uma câmera ligada, pegou você passando no semáforo vermelho. Aí você vai, você continua. Daqui a pouco você tem uma lombada, mas você não respeita. Lombada eletrônica, que saco, tem que parar aqui 20, 10 km, 20 por hora. Que 20 por hora? Pá, passa que passa. Aí o carro dá até aquela batida embaixo, né? Pá, e vai. E vem multa também, né? Então, assim, as leis estão aí. Aí depois a gente fala assim, nossa, não sei porquê, gastei tanto dinheiro esse mês com multa, recebi multa, aí depois quase bati o carro, né? Aí quando a gente vai contar, a pessoa quando vai contar, ela conta da forma dela. Nossa, essa semana o trânsito estava uma loucura. Fui pegar tal caminho, tal, não sei o quê, quase bati no carro, aí, nossa, um outro cara me cortou, passei no farol, mas o farol era verde, estava verde para você ou não? Putz, não sei. Porque a pessoa estava muito, né, louca, respeitando nada, e vai. Então faz sentido o que eu estou falando? Mas às vezes você está tendo essa vida louca aí no trânsito e está achando que está tudo certo. Mas existem leis, existem regras. E se você não estiver cumprindo isso, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Não tem como. Escreve aí para mim. Não tem como dar certo se eu não estiver respeitando as regras do jogo. E na nossa vida é a mesma coisa, existem regras. Então, assim, aproveitar essa live nossa, né, para a gente estar trazendo essa clareza. Onde que a nossa vida está estagnada? O que na nossa vida está parado que se a gente estivesse respeitando as regras, deixa eu ver aqui, se a gente estivesse respeitando as regras, a gente estaria criando mais. Peraí, gente, que só estou aqui conectando também. Caramba, eu não consegui. Peraí, amores. Me fala aí uma área da sua vida que não está fluindo.
Maria do Socorro, seja bem-vinda. Quem está comigo, coloca aí. Que área da sua vida não está fluindo? Que você olha e você fala assim, o que eu fiz de errado aqui? Vamos ver se a gente consegue achar uma razão. Me diga aí, Gomes. Qual é a situação na sua vida que não está fluindo e que você fica pensando? Põe aí pra gente ver se de repente tem alguma regra que você está infringindo. E às vezes você nem percebe, porque a gente começa a achar que é normal. Né? Qual é a regra da sua vida que será que você não está observando e que você está parado, que não está fluindo? Coloca aí para mim. Deixa eu ler aqui os comentários. Tá bom. Ninguém quer falar? Ah, a Antônia está falando do trabalho. Você está se parando no trabalho, Antônia? Quais são suas crenças sobre trabalhar, sobre a sua competência, sobre a sua capacidade? Me diga, não precisa dizer, pode só escrever. Perceba quais são as suas crenças sobre trabalho. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Sobre a função que você exerce? Às vezes a gente faz uma coisa que a gente, no fundo, não acredita muito no nosso potencial. Então, isso também vai dar ruim, tá? Que isso daí tem a ver com o que a gente pensa sobre nós, sobre merecimento, sobre capacidade, sobre autoestima. Antônia, você quer subir comigo aqui na live pra gente conversar ou também você tá com vergonha? Se quiser, a gente vem. Deixa eu ver. Vamos ver. Se você quiser, você aceita, tá bom? Que aí a gente não fica só generalizando, a gente já conversa assim mais direto. Antônia também não quer. Todo mundo tem medo de aparecer aqui no vídeo, gente. Por quê? Só vai ficar aqui, ó, no meu Insta. Não tem problema não. Então, Antônia, você está dizendo que você faz tudo com muito carinho e respeito. Que ótimo, esse é o caminho. Já é um bom negócio. Agora, o que específico não está fluindo no teu trabalho? Você está trabalhando no momento? Essas coisinhas que eu queria perguntar, ó, que aí se você tivesse online, aí a gente já falava e respondia, era mais rápido, né? Assim, tinha um feedback melhor. Mas deixa eu ver. Pode ser que a mania de ser... Pois é, o perfeccionismo. O perfeccionista é aquela pessoa que fica se cobrando, né? Aí cai naquilo que eu falei logo no início, né? A coisa tem que ser perfeita. Aí eu vou falar uma coisa para você. Feito é melhor que perfeito. Né? Não quer dizer que a gente não tenha que melhorar. Né? Mas melhore fazendo. E o perfeccionista tem muito assim. Quando eu tiver ok, 100%, eu vou fazer. Aí sabe o que acontece? Nunca faz. Não sai do zero. Porque esse estado de perfeição não chega. Entende? Faz sentido para você, Antônia? Antônia, o que você faz estágio de quê? Fazer estágio para conciliar com as outras atividades. Tá. Qual é a sua área? O que você faz? Eu tô morrendo de calor, gente. Meu Deus do céu. Você faz psicologia, uau! Que delícia! Pois é, faz psicologia, uma área maravilhosa. Mas aí você tem que se permitir. Você já está no último ano, está no ano de fazer, já está fazendo estágio, certo? Já está fazendo estágio, é se julgar, não tem jeito.
Tem que sair dessa espera, dessa coisa de quando eu estiver perfeita. Não vai estar nunca. Mesmo porque é só quando a gente está no campo é que a gente percebe. Entendeu? Tudo que você estudou é ótimo. É tudo teórico. Agora a gente precisa ir para a prática. Né? Você não vai conseguir ser uma boa profissional se você não praticar. E para ser uma boa profissional, a gente precisa se permitir. Entende? Então, uma sugestão que eu dou é começar a fazer, por exemplo, grupos de autoajuda. Você pode fazer isso para ir te dando um pouco mais de segurança. Escolher um tema em específico, por exemplo, não sei, alguma coisa que você sinta. Oi, Rê, seja bem-vinda. Rê, quer subir na live comigo? Acho que você topa. Então, assim, Antônia, uma coisa que você pode fazer para começar a treinar isso é criar grupos, né, de auxílio. Tem muita gente precisando. Muita gente precisa de uma palavra, de um conhecimento que você já tem. Então, você pode estar formando um grupo, né, e colocando isso de uma forma com valor simbólico ou até gratuito, se você quiser, né? Então, assim, como é que é? Tô com sacola na cabeça. Ah, tá. Mas vamos combinar, tá? Para outro dia você fazer. A Renata é uma profissional, uma nutricionista maravilhosa, também com outros conhecimentos de outras áreas. E eu tenho certeza que ela vai poder trazer muitas coisas para a gente que vai agregar. Em outro momento ela participa. Então, Antônia, voltando para você, né, o negócio do perfeccionismo. O perfeccionista, ele tem essa coisa de querer a perfeição e aí ele não faz nada. E por trás disso, tem o quê? O medo do julgamento, do que vão falar, do que vão pensar. O perfeccionista é também uma pessoa muito orgulhosa. Faz sentido? Aquela coisa do tímido. O tímido ele é orgulhoso, ele não quer se expor, porque se expor, quando a gente se expõe, já está falando a palavra, né? Você está se expondo a tudo, né? A vento, chuva, a tempestade, a pedrada, amor também, a amizade, carinho. Você está sujeito a tudo. Se você ficar quietinho no seu cantinho, você passa até despercebido. Mas se você se expor, você corre o risco de ser julgado, né? A Antônia está concordando, né, Antônia? Está lidando melhor com isso. Que bom. Então, assim, o caminho é esse, é trabalhar essa parte. É assim, feito é melhor que perfeito. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar aperfeiçoar as nossas coisas. É diferente, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com aquela coisa da gente se paralisar, porque não está ainda perfeito dentro dos nossos moldes. Tá? Então, assim, a busca por melhoria é ok. Isso é muito positivo e deve ser constante. Então, assim, coloca esse drive de melhorar aqui instalado. Melhorar sempre. Como posso melhorar ainda mais? Né? Todos os dias, como posso melhorar ainda mais? Mas, assim, não deixo de fazer o que eu quero fazer hoje, porque ainda não está no nível tal. Vai lá e faz. Porque você só vai melhorar fazendo, tá? A teoria é linda, é ótima, mas se eu não for para a prática, não vale nada. Faz sentido para vocês? Então, uma dica para você é essa, Antônia. É assim, isso, está trabalhando em terapia. Que ótimo. Você está fazendo terapia? Isso é muito bom, tá? Então, assim, porque além disso também pode ter outras questões, né? Ter questões ligadas à autoestima, ao valor próprio, insegurança. Mas tudo isso a gente precisa aprender a lidar para que isso não nos paralise, né? Porque eu conheço muitas pessoas que são profissionais formados, né? E não vão para o campo, porque não têm ainda confiança em si. Então, se você não confiar em você mesmo, como que você vai vender o seu trabalho? Como que você vai arrumar um trabalho na sua área? Não vai, né? Vai ficar à mercê dos outros, vai ficar esperando uma oportunidade. E o desafio aqui é criar as oportunidades, né?
Nós somos seres capazes de criar as nossas oportunidades. Né? Porque nesse movimento de criar as oportunidades é onde eu encontro pessoas que me dão possibilidades, que me dão oportunidades. As oportunidades acontecem nessa manifestação. Se eu não fizer o primeiro, não der o primeiro passo, o primeiro impulso, não vai cair do céu. Né? Não vai cair. Entende? Então, se a gente ficar esperando, não vai resolver. Faz sentido para você, Antônia? Trabalha essa questão. Lembra disso. Feito é melhor que perfeito. E como pode melhorar? Né? Deixa ali de stand-by, mas vai fazendo. Vai fazendo, porque isso vai te dando uma bagagem, isso vai te dando uma orientação, né, para você mesma. E você, quando você menos esperar, opa, você já vai estar se empoderando dessa profissão, né? Porque até agora você é uma estudante e você se diz estudante, né? E as pessoas dizem, olha, você agora está chegando ao final da sua faculdade de psicologia, você é uma psicóloga. As pessoas vão dizer que você é uma psicóloga. O seu diploma vai dizer que você é uma psicóloga. Mas se você não for essa profissional, não vai valer nada, todo teórico, todos os 5 anos, entendeu? Então a gente precisa, assim, se apropriar mesmo de todo o conhecimento que a gente adquire, seja em qual área for, e cair para dentro. Tá? O mundo não é para amadores, a gente tem que enfrentar, senão não vai mesmo. E o quanto isso, assim, a gente está falando aqui, assim, né, de forma informal, né, de uma forma mais leve possível, mas o quanto isso é desafiador. Tem muita gente que fica sofrendo, né? Tem o diploma, tem o conhecimento e não consegue arrumar um trabalho na área. Quando você vai ver isso, né, mais próximo com a pessoa, você percebe que por que o trabalho não flui? Porque ela mesma não acredita no potencial dela, tá? Pôr em prática, isso, Antônia, pôr em prática. Mas assim, ó, a dica que eu dou é essa, vai com medo, sabe? Não tem essa de esperar, quando eu tiver, já começa, já faz seus cartõezinhos, entendeu? Entra lá no Canva, entra no Canva, que é um aplicativo que tem muito bom para criar postagem, se coloca à disposição, sabe? Olha, sou estagiária, estou terminando, né, a faculdade de psicologia, estou disponível para... Tira uma horinha, não precisa ser a vida toda, né? Uma horinha que você tirar para estar fazendo isso, esse serviço social, isso vai te enriquecer. Você vai se sentir mais à vontade para começar a trabalhar, para estar, né, lidando com as coisas, e isso vai te fortalecer, é bagagem que você vai criando. O que não pode é parar. O que não pode é falar assim, ai, não, vai com medo mesmo, tá? Vai com medo mesmo, que tem muita gente que precisa. E outra coisa que atrapalha a gente, Antônia, vê se faz sentido para você, é a gente cair na comparação. A gente tem muita mania de ficar se comparando. E aí dá ruim. Porque uma das regras também da saúde mental é não se comparar, sabe? Porque se você pode se inspirar em outras pessoas, mas jamais se comparar. Jamais se comparar. Porque na comparação a gente se julga e a gente se coloca lá embaixo. Porque muitas vezes a gente está se comparando com o quê? Com o palco do outro. A gente não está vendo os bastidores dele. Então a gente só vê o palco montado, já pronto. E os bastidores? Você não sabe. Aí você olha o palco do outro e compara com os seus bastidores. Olha que desigual. Não tem como. Aí você olha e fala, não sou igual. Claro que não. Claro que não. Não, nunca será. Ninguém é igual a ninguém. Não, nós não fomos feitos em série. A gente precisa aprender isso. A gente precisa respeitar isso. Por mais que você se torne um profissional excelente, você vai ser a Antônia Pereira. Você vai ter o seu jeitinho de trabalhar.
né? De lidar com as coisas, com as pessoas, com as questões, entendeu? Ninguém vai fazer igual a você. Assim como você não vai fazer igual a alguém que você admire. Você pode pegar dicas, pode pegar, modelar nessa pessoa, você pode trazer referências, mas você vai ter o seu jeito. E é só quando a gente respeita essa individualidade nossa, é que a gente também começa a fluir. E fica muito mais fácil, porque é muito mais fácil eu fluir sendo eu mesma, do que eu tentando ser igual o fulano, ciclano, que eu achei que é o ideal, entendeu? Faz sentido? Me diga aí. Eu lembro, Antônia, que a gente se falou. Quando eu comecei a faculdade, falei com você e sempre me lembro. Se estiver com medo, vai com medo. Exatamente. Você vê que isso é uma regra da minha vida. Claro que, às vezes, esse medo, o medo sempre tem algum recadinho para dizer pra gente, né? Ele só não pode nos parar. Então, assim, é olhar para esse medo e falar assim, por que eu tô com medo? Às vezes a gente está inseguro. Às vezes requer que a gente busque mais recursos. Então, vamos buscar mais recursos, né? Mas só ficar com o medo e só ficar ali cozinhando com medo não vai levar a gente para o próximo nível. A gente não vai ser feliz, a gente não vai se realizar. Então, é melhor a gente ir com medo mesmo. Se errar, errou, pede desculpa, começa de novo, né? E começa diferente, porque nunca mais a gente faz igual. Por mais que a gente erre, a gente vai errar diferente. Se permitir. Isso mesmo, Antônia, e seguir adiante. Tá? Então, uma diquinha que eu te dou é essa. Faça um grupo, tem muita gente precisando. Faz um grupo no WhatsApp, fala para as pessoas que você está se dispondo. Cria, sabe, monta um planejamento para você de auxílio, né? Olha, eu vou focar em, sei lá, distúrbio de alimentar, ansiedade, depressão. Aquilo que for mais, que ressoar melhor para você. O tema que for melhor, mais fácil para você lidar. Aí você coloca lá à disposição. Estou montando um grupo com pessoas que sofrem disso aqui. Quem quiser, venha participar. Pronto, se coloque ali à disposição. Escute as queixas das pessoas e coloque em prática tudo que você aprendeu aí na faculdade. É fácil. É facílimo, Antônia. E depois é muito gostoso, porque você vai ver que você tem muito mais para oferecer do que você imagina. Tem muita gente que está esperando a profissional Antônia. Que não vai adiantar a Jutes entrar aqui e falar, né? Não vai adiantar entrar fulana de tal, ciclano. Não, tem gente que está esperando a Antônia. O jeitinho da Antônia. Tem gente que vai falar assim, nossa, Antônia, ainda bem que eu te encontrei. Ainda bem que eu achei você. Olha, eu já passei por tantas pessoas e ninguém falou assim comigo. Porque você é única. Nós somos, cada um de nós somos únicos, né? E a gente, do nosso jeitinho, isso é que faz a diferença no nosso profissionalismo. Tá bom? Então fica essa dica. E que mais, né? Como eu disse, hoje a nossa terapia, a moça que ia participar não participou com a gente. Então, eu improvisei essa live, né? E aproveitei para estar falando sobre como a gente lidar com os improvisos da vida, que a gente tem que estar sempre pronto, né? É como se a gente vivesse em campana, tá sempre pronto. Né? Surgiu o imprevisto? Não vou me paralisar por esse imprevisto. Mas aí, sabe, Antônia, a gente sai desse negócio de querer ser perfeito. Porque no improviso, sei lá o que vai sair. Mas vai sair. Tá? Eu podia simplesmente falar assim, ó, hoje não vai ter a live, porque a moça que combinou comigo, ela teve um problema e não vai dar. Mas, por que não? O que mais é possível? Né? Então, assim, eu estou aqui disposta e disponível. Existem pessoas que estão também dispostos e estão me ouvindo. Que seja uma pessoa. O problema, sabe, Antônia, é que às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas, outras situações, e a gente fala, e o nosso orgulho? A gente fala assim, mas eu vou fazer uma live para uma pessoa? Se você não fizer para uma pessoa, você não vai fazer nunca para ninguém, né? Então, assim, a gente nunca começa do zero, a gente não sai do zero para o 100 direto.
Para chegar no 100, a gente tem que passar pelos 50, 60, né? Tem um degrau. Então a gente precisa respeitar as fases que existem. Entende? Isso também é uma regra de ouro. Respeitar as fases. Né? Em que fase eu estou? Né? Em que fase eu estou? Então vamos lá, um por um. Né? Sem vergonha, sem medo, com medo mesmo, mas assim, sem se paralisar pela vergonha, pelo medo, mas se permitir entrar nesse estado de permissão. Ir lá e fazer. Né? Faça sempre o seu melhor. Se uma pessoa estiver presente e para aquela uma pessoa você ressoou e fez diferença, pô, é fantástico. A gente podia estar dormindo, podia estar fazendo outra coisa, né? Que a gente diz aquele, não tem um comediante que fala assim, podia estar me prostituindo, matando, roubando, mas eu estou aqui terapiando. É só um meme, viu, gente? É só brincadeira. Depois eu vou botar esse vídeo aí para rodar. Aí o pessoal vai ficar pode interpretar errado, né? O que eu tô falando. Mas então, assim, é isso. É se permitir, entra na permissão de ser quem você é, né? E o que mais é possível. Só não deixa nem o medo te paralisar, nem a vergonha, nem o improviso. Aconteceu? Se adapta. As pessoas que vencem na vida são aquelas que mais aprenderam a se adaptar. A se adaptar. Né? Então, assim, quem não se adapta sofre mais. Porque aí a coisa não vem do jeitinho que ela estava esperando, ela já pula fora. Então, só os resilientes, né? Os resilientes é que vão lá e passam, sobrevivem as etapas, porque vem a dificuldade, deixa eu ver que vem a dificuldade, mas ele vai lá, ele se adapta, opa, e vai. É assim que a gente vence, tá bom? Ah, gratidão você, meu amor. Você também é. Somos maravilhosos. É que em algum momento a gente esquece, sabe? A gente deixa os traumas, os emaranhamentos, né, de coisas que a gente já vivenciou, não só na infância. Muitos estão lá presos na infância, mas às vezes a gente está preso também em relações já quando a gente estava adulto, mas também quando a gente começa a puxar, tá lá no fundo também, né? Mas assim, aqui eu só estou falando porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou preso em problema nenhum da infância. Mas todos os nossos maiores problemas, né, eles, quando a gente vai observar, eles têm um fundo lá na nossa infância. Às vezes a gente esqueceu conscientemente, mas quando a gente começa a puxar, né, na terapia e fazer um diagnóstico mais detalhado, a gente vai vendo, puxa vida, tem tudo a ver com a minha relação com a minha mãe, com meu pai, né? E isso acabou refletindo no meu casamento, no meu trabalho, na forma como eu encaro a vida. Né? A nossa base principal sempre é o nosso lar, onde a gente nasceu, onde a gente conviveu, as pessoas com as quais a gente teve os nossos primeiras dinâmicas. Né? Por isso que é tão importante o papel da psicologia, o papel da terapia, né, na vida da gente. Então é para isso, tá bom, meus amores? Então eu vou ficando por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, que mesmo que acabou a live, depois eu posso estar respondendo. E serve também de inspiração para as próximas, né? Como vocês sabem, eu estou aqui todos os sábados, às 16h59, e pretendo continuar com essas lives. Se vocês gostam desse conteúdo, se vocês acham que isso é bom, compartilha com alguém, chama alguém para estar participando, para seguir o meu canal, né, no Insta, no YouTube, para me dar esse feedback de que legal o que eu estou fazendo, né? E vamos continuando, tá bom? Então fica para nós hoje então essa mensagem da gente se adaptar melhor, da gente ser resiliente, né? E se jogar. Se joga, Antônia, tá bom? Um beijo no seu coração e vamos nos falando. Gratidão a todos vocês que passaram por aqui e não esqueçam de dar o like de vocês. Quem estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no YouTube. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Vamos compartilhando coisas boas, né?
Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que pode edificar e trazer alguma coisa boa, bora passar para frente. Que a gente não está passando só para os outros. Tudo que a gente passa para os outros, lembra que a gente falou lá no início? Antes de chegar no outro, passa por nós. Então, se eu estou vibrando amor, se eu estou vibrando cura, se eu estou vibrando conhecimento, se eu estou vibrando coisas boas, adivinha quem está recebendo primeiro? Euzinho. Então, eu é que sou imensamente grata por essa oportunidade, tá bom? De estar aqui com vocês. Um beijo no seu coração. Antônia, muito obrigada, viu? Por você ter comentado e me dado todo esse assunto aí. Beijos.